Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan, onde você conhece as principais notícias sobre o mercado financeiro. E como de costume, vamos convidar o nosso primeiro especialista, Felipe Martins, para tratar do mercado de renda fixa. Bom dia, Felipe. Bom dia, Matheus. Tudo bem aí? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom, queria pedir para a Amanda compartilhar minha tela, por favor. Então vamos lá para o nosso call semanal. Deixa eu só me ajeitar aqui. Pronto. Bom, antes de falar da renda fixa, né, queria fazer uma menção aqui a um fato importante, né, que fez aniversário ontem em relação aí ao mercado financeiro, ao nosso sistema financeiro, que é os 50 anos aí do choque Nixon, né, aconteceu em 15 de agosto de 71, que foi quando foi suspensa, né, o dólar, a moeda americana, tinha uma conversibilidade em ouro, você podia trocar uma cédula de dólar por ouro. Isso lá no início do século passado podia ser feito por cidadãos comuns, inclusive. Aí passou um determinado tempo, foi instituído um ato em que essa conversibilidade foi extinta para os cidadãos comuns, isso aí só era possível por outros governos ou então instituições, e quando foi em 71, aí o Richard Nixon suspendeu temporariamente essa conversibilidade, então ninguém mais conseguia converter dólar em ouro, nem instituições, nem outros governos, e um dos motivadores, né, dois dos motivadores, na verdade, eram a inflação e também a taxa de desemprego, os dois estavam bem altos aí, e a década de 70 foi uma década bem difícil para a economia americana, e aí as coisas só começaram a se, vamos dizer, entrar no eixo no final dela, quando assumiu o Paul Volcker lá, o presidente do Fed. Tá? Então foi uma década bem complicada aí, mas só queria lembrar isso aqui, porque realmente é um fato histórico, né, que a gente, se estiver pensando aí no temporário, ainda estamos esperando voltar. Tá bom? Agora vamos lá, né? Vamos falar aí, a gente já falou de inflação, então foi um dos motivadores ali. E aí vamos falar agora sobre as coisas um pouco mais locais aqui. Por que quando a gente fala de inflação, a gente já vem comentando aqui nos nossos calls semanais, a gente também fala de política fiscal, que é o quê? Basicamente o orçamento do governo, como que ele lida com a arrecadação, o que ele tem, né, o que ele recebe por meio de impostos, lucro de empresas públicas, etc., e também os gastos do governo. Então são as contas públicas. Por que a inflação e política fiscal estão relacionadas, e isso é mais crítico ainda para países como o Brasil, países em desenvolvimento? Porque é o seguinte, faz um paralelo com o nosso orçamento doméstico, né? Quando o nosso orçamento não fecha, eu preciso pegar um empréstimo. Então, gasto mais do que eu recebo no mês, preciso pegar um empréstimo para poder cobrir aquilo que está faltando. E o governo faz exatamente isso. Quando a conta não fecha, ele emite dívida. Ou seja, ele oferece um título, como aquele que a gente sempre fala lá, do título do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, para as pessoas físicas ou então para instituições, também oferecido pelo Tesouro Nacional. Ele dá esse título, o agente passa recurso para o governo e ele consegue cobrir essa dívida. Tá? Agora, em países desenvolvidos, os juros dessa dívida, ou seja, o quanto que o governo vai pagar de juros, igual a gente quando pega um empréstimo não paga juros, então o governo também vai pagar juros. Os juros dessa dívida eles são menores do que o crescimento do PIB, né? Aquele crescimento de geração de riqueza interna dentro do país, basicamente isso, Produto Interno Bruto. Ou seja, a trajetória dessa dívida, a forma como ela cresce, ela é sustentável. Então seria o que está representado nessa curva mais escura aqui. Ela é crescente, mas ela não é tão explosiva. Então você vê que ela tem uma inclinação bem mais branda aqui, tá? Em países em desenvolvimento, isso não acontece. Por quê? Como são países mais arriscados, o governo emite essa dívida com juros maior. E esses juros tendem a ser maior do que o crescimento do PIB. Isso faz com que o gasto público, né, se ele continuar dessa maneira, ele vai ter uma trajetória, digamos, explosiva, não é sustentável. Então seria essa outra curva aqui, que também é crescente, só que vejam como é que ela cresce muito mais para um mesmo período de tempo. Então, é por isso que você olhar para a inflação e para a política fiscal, ou seja, a forma como o governo está gastando, né, está aplicando seus recursos e o quanto que ele está fazendo isso, é importante principalmente para países em desenvolvimento, como é o nosso caso aqui no Brasil. Tá? Pensando novamente naquela analogia que eu fiz com relação ao orçamento de uma pessoa dentro de casa, então seria assim, faltou um determinado valor para poder cobrir os gastos mensais. Essa pessoa pega um empréstimo. Se no mês que vem falta de novo,
e ela tem que pegar outro empréstimo, ela está só acumulando dívida, então ela está com essa trajetória explosiva aqui. Agora, se no mês que vem não está faltando, se ela conseguiu até pagar a parcela daquele empréstimo e sobrar um pouquinho, então ela já está com uma trajetória um pouco mais sustentável. Então seria mais ou menos isso aqui, tá bom? E aí, a gente vem apresentar agora os dados de inflação mais recentes, né? Semana passada saiu a leitura do IPCA, o índice oficial do governo, a leitura de julho, tá? Chegou aqui a escala dessa barrinha, é a que está aqui na esquerda, próximo de 1%, o que dá um acumulado, né? Se eu juntar os meses anteriores, dá um acumulado em 12 meses de quase 9%, que é um valor bem alto. Continuamos com a trajetória da inflação. Tinha dado uma arrefecida aqui em junho em termos de baixar a inclinação dessa curva, agora já empinou novamente. Como a gente já comentou nos outros calls, o Banco Central está atento a isso, né, com a subida de juros que está fazendo, mas tanto a inflação quanto o efeito da subida de juros da taxa Selic, ela é atrasada, então tem uma certa inércia, né? Tem que esperar o tempo poder passar aí para poder ver o efeito disso, tá bom? E, por fim, aqui também colocar as atualizações das curvas de juros, né? Aqui, até o título desse gráfico estava curva de juros real, mas está errado aqui, tá, pessoal? Desculpa aí. Aqui, na verdade, é a medida da inflação, IPCA. Aqui sim, a curva de juros. Então, a gente também já comentou da curva de juros aqui no call semanal, né? Já expliquei como que é montada essa estrutura aqui. E a gente vê que ela continua empinando, né? Abrindo cada vez mais. Cada call semanal vem mostrando aqui. E sempre a curva cinza está por cima das outras. E é o que aconteceu mais uma vez. Então, temos aqui a da sexta-feira, do dia 13, a da semana anterior, da outra sexta-feira, do dia 6, e a última curva de junho. Então, vocês vejam como a cinza, a da sexta-feira mais recente, está por cima das outras. Então, se a gente olhar para um determinado vencimento aqui, um título que seria um pré-fixado de 2024, por exemplo, ele pagava, lá em junho, ele pagava 8% e agora já está pagando praticamente aí 9,3%, 9,5%. Então, você vê que teve uma subida de juros muito grande, tá, nos pré-fixados, o que significa que o valor do título está se depreciando, está caindo. E aí, mais uma vez, como a gente já tem comentado, isso faz com que preços dos títulos estão baratos, pode ser que fique mais ainda, como tem acontecido? Pode. Mas a janela de oportunidade para poder entrar na renda fixa como um todo também está ficando muito boa. Essa curva de juros, a gente fala aqui de renda fixa, mas ela tem um impacto na economia como um todo. Isso aqui representa custo de oportunidade, isso aqui é usado para poder fazer avaliação de empresas para o mercado de renda variável, inclusive. O Garran pode até elaborar um pouco mais se ele quiser isso. Mas quando a gente quer achar o valor de uma empresa, não o preço da ação, o preço a gente olha na tela, mas o valor de uma empresa, a gente pega tudo aquilo que ela vai gerar de riqueza lá na frente, faz um processo chamado desconto de fluxo de caixa. E eu trago isso para um valor atual. Quando eu faço esse desconto, eu tenho que usar uma taxa, e a taxa, uma das referências, pode ser essa aqui. Como essa taxa está mudando, esse desconto também vai mudar. Então, a avaliação da empresa, o valuation, vai mudar também. Tá? E aí, por último, também aqui a curva de juros reais. Então, essa aqui é aquela curva daquela parcela acima do IPCA que o título, né, a NTNB paga. E vejam que, mais uma vez, também a curva cinza acima das outras, mostrando que o juro real pago pelo título do Tesouro, a NTNB, está aumentando cada vez mais, o que significa que esse título está ficando barato e é uma boa oportunidade para a gente fazer as nossas aplicações. Certo? Por hoje, acho que é só. Pode descompartilhar aí, por favor, mano. Beleza. Muito obrigado. Beleza, então, Matheus? Até a próxima. Obrigado. Semana. Boa semana para vocês, pessoal. Bom, e agora vamos falar sobre o mercado de renda variável com o nosso especialista Felipe Garran. Tudo bem aí, cara? Tudo bem. Está frio em Ressaquinha? Está frio. Muito bom, muito bom. Vamos lá, então. Se você puder compartilhar, dona Amanda, aí a minha apresentação aí no nosso call de renda variável. Vamos falar aqui um pouquinho não, muitão do mercado acionário, né? Se eu estiver demorando muito, vocês já me dão um tapa na orelha aí para parar aí para a próxima. Mas vamos falar aí o que aconteceu nessa semana que passou. Essa semana foi sangue na tela, né? Deixa eu pegar o meu ponteirinho aqui. Onde é que pega o ponteiro? Tela.
Apontador laser. Sangue na tela. Por que sangue na tela, gente? Porque a gente teve uma semana bastante complicada para o mercado de ações. A gente olhava, né, aquela tela famosa, né, que vermelhinho é quando está caindo, verdinho é quando está subindo. E quase todos os setores tiveram uma queda interessante para quem está vendido, né, nessa semana que passou, tá certo? A gente teve... Peraí. Vamos ocultar isso aqui para não atrapalhar a gente. Vocês continuam vendo a minha tela? Tá tudo certo? Sim. Ah, então tá bom. Eu tive só que... Legal. Então a gente teve os BDRs subindo, né? Porque Bolsa Americana e câmbio são os dois fatores que impactam o índice de BDRs. Então a única coisa que foi bem mesmo na semana passada foi isso. O IMAT, né? Que muito ligado ao preço das commodities, que está muito ligado ao dólar, então também segurou legal. Tudo o resto, gente, deu aquela mergulhada, principalmente o índice de ações do setor imobiliário, né? Continua muito mal no ano, incertezas muito grandes em relação ao país, em relação ao setor, em relação à parte política, tem levado os preços a caírem bastante aí nos demais setores. Índice Bovespa caiu 1,32% na semana, né? Então é uma queda bastante significativa para o período de uma semana. Quando a gente olha o que aconteceu no ano até aqui, a gente continua com aquele índice que fala das commodities, Vale, CSN, né, os materiais básicos, subindo 24,85 no ano. Lembra que estava mais positivo em geral, né, os índices, do que negativo? A gente está chegando agora a um meio termo, né? Olha lá, o Ibov está com 1,83% de alta no ano, né? Já esteve bem melhor, está devolvendo quase todo aquele rally que começou em março e tal. E a gente tem o índice do setor imobiliário caindo quase 20% no ano, né? Então, só para a gente lembrar que é assim que nós estamos. Quando a gente coloca aqui uma matriz risco e retorno, né, do acumulado no ano, a gente consegue enxergar que quem tem investido nas commodities tem tido uma volatilidade maior, algo em torno de 26%, 27%, mas tem conseguido aquele retorno que a gente viu aí de quase 25% no ano, né? A grande decepção é do setor imobiliário, como a gente viu também, alta volatilidade e retorno negativo, né? Aqui a gente tem o IFIX, que é o índice do setor imobiliário, né? Vol pequenininha em relação aos demais da renda variável, então menos arriscado quando a gente investe em fundos imobiliários, mas esse ano a rentabilidade está negativa, né? Então também não tem sido algo que vem deixando os investidores muito satisfeitos. Legal? Muito bom. Veja só, quando a gente amplia um pouco o nosso horizonte, olha para 5 anos, a gente tem uma linha aqui, que é uma linha chamada Capital Market Line. Então é a linha do mercado de capitais. Quanto maior o risco que a gente corre nos investimentos, maior vai ser o retorno, né? E nos últimos 5 anos, o que aconteceu foi isso. Quem investiu em small caps teve mais volatilidade, mais oscilação de preço, mais oscilação de patrimônio, mas no longo prazo ganhou mais dinheiro porque ganhou mais de 25% ao ano, né? Nosso trabalho aqui na iPlan, gente, é mostrar carteiras, e o Eduardo tem feito isso de forma brilhante, né? Mostrar carteiras em que a gente fique acima dessa Capital Market Line, porque carteiras em que a gente fica acima da Capital Market Line são carteiras que estão gerando um valor excedente, que estão gerando alfa, né? Embora o alfa a gente compare com o beta, né, não com a volatilidade, mas quase sempre uma carteira que gera alfa, ela vai estar acima da Capital Market Line. Então a gente indica aquelas carteiras aqui que para um nível de risco, a gente tem um nível de retorno bem acima do que é o normal. O normal é a Capital Market Line. Legal? Muito bom. Então você vê que nos últimos 5 anos, quem investiu na renda variável se deu bem. Tem sido assim, né? O Brasil ele tem entrado nos eixos do ponto de vista dessa relação risco e retorno mais estável, né? Embora momentaneamente a gente tenha vivido aí algumas turbulências. Quando a gente olha para as campeãs do ano, a gente tem a Rio Sulense lá com 427% no ano, né? Então
é aquela história. A gente tem o que acontece com a bolsa, que geralmente a gente fala do índice Bovespa, do IBX e assim por diante, mas a gente tem sempre que lembrar que existem bons calls, excelentes calls, papéis que podem ser utilizados nas carteiras. A gente indica para vocês, mas a gente só indica depois de fazer o suitability, depois que você se torna cliente da iPlan. Por quê? Porque a gente acredita fortemente que você não deve indicar um papel assim para todo mundo, porque não é para todo mundo. Faz sentido dentro da sua estratégia de carteira, e aqui na iPlan a gente monta uma estratégia de carteira para que você consiga uma rentabilidade aí de 20, 25, 30% ao ano no seu capital de longo prazo. Isso faz uma baita diferença para você acumular riqueza no longo prazo. Legal? Deixa eu tocar num tema aqui que o pessoal tem me perguntado bastante, né? A gente está em época de resultados do segundo trimestre de 2021, né? E os resultados têm vindo fortes, né? A gente olha Eternit, por exemplo. Eternit divulgou na semana passada um lucro por ação no segundo trimestre de 21 no valor de R$ 1,10. Em 2017 dava prejuízo na empresa, em 2018 aumentou o prejuízo, em 2019 começou a reestruturar, 2020 o segundo tri veio bem já, 2021 o segundo tri vem arrebentando, né? O que você diz? Você fala, pô, vai arrebentar o preço dessa ação porque tá melhorando pra caramba o lucro. Bom, os caras divulgaram isso no dia 10, que foi terça-feira, à noite, né? E de lá para cá a ação caiu 15%. Aí você pega a JBS, estrutura semelhante, 2018 negativo. Aí reverte vai, ó como é inclinada essa curva aqui de aumento do lucro, segundo tri de cada ano. Pô, os caras vêm e divulgam aqui em 2021 1,76 de lucro por ação. Bom, isso foi na quarta-feira. De lá para cá caiu 5,10 a ação. Aí tem uma small cap, a DexP3, né? Uma empresa de participações do setor químico e que fabrica tubos, uma empresa que fez uma reestruturação muito legal. A gente acompanha esse papel de forma bastante intensa, já ganhou muito dinheiro com ele. Só que olha o que aconteceu, no dia 9, chama Dexus Participações, no dia 9/8, segunda-feira, divulgou lá os seus resultados. Pô, tudo bem, né? Ia mal das pernas, aqui melhora, 2020 chega mudando o cenário, 2021 não cresceu, mas manteve, né? E a ação cai 15% em uma semana, né? O que está por trás disso? Por que resultado vem bem e a ação cai? Bom, primeiro, porque esses resultados aqui, eles já estavam previstos, a ação, isso de alguma forma já estava no preço da ação. Então a ação, o mercado quando calcula o preço de uma ação, ele já faz uma projeção de resultados futuros. A ação vai subir quando aquele resultado vem mais alto do que o esperado. Então se o mercado já esperava essa alta em JBS, não teria por que a ação subir. Se já esperava essa alta em Eternit, não teria por que a ação subir. Se esperava uma alta maior aqui, Dexus Participações, e essa alta não veio constante, aí o preço cai. Porque o que estava no preço era um aumento daquele lucro que não se materializou. E aí o que acontece? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que o nosso amado Tripa falou, né? O Tripa é o Felipe Martins, para quem não conhece, né? Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte, gente, quando a taxa de juros está aumentando, né? Aquela curva está abrindo, isso quer dizer que os investidores estão exigindo maior retorno na renda fixa. Bom, se vão exigir maior retorno na renda fixa e você tem a possibilidade de comprar um título pré-fixado com maior retorno, para investir em ações eles também vão exigir um maior retorno. Aliás, vão exigir mais retorno do que na renda fixa. E aí o que acontece, gente? O que acontece é que eles exigindo mais retorno, eles têm uma perspectiva de como a empresa vai andar. Só que ao comprar ação, se eles querem mais retorno, os investidores, eles vão pagar mais barato naquela ação. Porque o retorno de um investidor em ações é o que ele paga perante o que ele recebe de dividendos e o valor que ele pode vender essa ação no futuro. Então, quando a taxa de juros sobe, normalmente o preço das ações cai. E isso, né, essa instabilidade política, aumento de taxa de juros, né, tudo isso está impactando negativamente o retorno para esses investidores no curto prazo. Legal? Esse é um ponto.
Um segundo ponto é a instabilidade política, né, que leva investidores internacionais a falarem, putz, o Brasil está muito arriscado, vou vender os papéis no Brasil, vou para outro lugar. Você tem uma oferta maior de papéis, preço é oferta e demanda. Tem muita oferta, o preço vai cair. Esse é um segundo fator. E o terceiro e último fator é que uma parte desses lucros que tem vindo altos, né, não é recorrente. Por quê? Porque foi por conta de uma decisão do Supremo Tribunal, você está excluindo da base de tributação do PIS/COFINS, você está excluindo a parte que não tinha ICMS, né? Uma jogada tributária lá, foi dada jurisprudência a favor das empresas. Então, eles estão tendo créditos tributários, esses créditos tributários estão inflando esse lucro. Mas não é um crédito que vai ter para sempre, então não deve inflar lucros futuros. Ou seja, o lucro que está acontecendo agora, muitas vezes não é recorrente, né? E isso, então, o mercado olha e diz, o lucro veio gordinho, mas não é um lucro para ser recorrente, não vai continuar vindo gordinho dessa forma. Então são essas, né? São esses os cenários. Tem bastante coisa que envolve o preço de uma ação, não é simplesmente um lucro por ação, tá? Volto a lembrar vocês, a gente faz um trabalho muito próximo, né, de ações que têm tido um resultado excelente, então conversa com a gente, entra lá no site da iPlan, faz o seu suitability que a gente te ajuda a montar uma carteira de ações adequada para a sua estratégia de acumulação de capital. Legal? Só vamos ampliar a foto lá da Dexos Participações, né? Porque a gente olha isso, caiu 15,64, que porcaria? Porcaria nada, gente. A gente acompanha esse papel e dá uma olhada nisso aqui, ó. Desde maio do ano passado que a gente tem carteira comprada nesse papel, e esse é o resultado que a gente tem obtido por conta do crescimento dos lucros dessa empresa, tá certo? A gente teve essa queda aqui, né? Mas olha o que vem tudo antes aqui, é animal, né? Retorno de 544% desse papel em 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Estou dizendo para comprar? Não é call de compra. Estou dizendo que a gente comprou e ganhou muito dinheiro com ele recentemente. Legal? Para a gente encerrar, porque senão o pessoal me puxa a orelha aqui. Perspectivas para a semana no Brasil. Continua aí uma safra grande de resultados corporativos, devem vir bons em geral, né? Mas o cenário político e o ajuste fiscal não vão ajudar a Bolsa a andar essa semana, tá? Então, salvo algo que a gente não conheça, que não esteja no radar ainda, a gente deve ter uma semana bastante complicada para a Bolsa e com bastante volatilidade. Agora, cuidado, não adianta ficar só olhando o curto prazo. Bolsa tem volatilidade. Agora, tem bons papéis que estão baratos na Bolsa, então uma análise criteriosa nos traz grandes oportunidades. No cenário externo, as bolsas já começaram esquisitas hoje, né? As bolsas asiáticas fecharam em baixa, né? Porque os dados chineses vieram bem ruins, tá? Então, se esperava um crescimento de 8,5%, de 11,5% no varejo, veio 8,5% esse crescimento. Produção industrial, se esperava 7,8%, veio 6,4%. Tudo isso com aquele temperinho da questão do Talibã no Afeganistão, né? Parece que realmente a coisa está indo para o brejo lá, está indo para o buraco, então o Talibã está tomando conta do país, do Afeganistão, e isso criou uma tensão política global, mundial. Isso traz incertezas e, com certeza, o mercado acaba procurando ativos de mais baixo risco. As treasuries americanas, títulos europeus e assim por diante. Beleza? Então é isso que a gente tem aí, né, para a semana. Espere mais volatilidade, só que isso pode gerar boas oportunidades para a gente comprar papéis descontados na renda variável. Beleza? Valeu, galera! Beleza, Felipe. E agora vamos falar sobre o mercado de fundos. Eu convido o nosso especialista, Eduardo Tavares. Fala, Matheus, bom dia, tudo bem? Bom dia, beleza. Vou falar de um fundo hoje, Matheus, que entrou recentemente no nosso radar aí. E é um fundo multimercado, um fundo interessante para o investidor que quer diversificar a carteira, né? Vou te perguntar um negócio, Matheus, mas não é uma pergunta sacana, assim, vou pegar leve. Você já pensou em investir em coroa norueguesa, Matheus? Me diga. Não, sinceramente, não é uma coisa que a gente pensa, assim, né? Mas, olha só, né? Alguns fundos multimercados, eles preferem posicionamento em juros, em moeda, né? E
tem essa liberdade aí de alocar a carteira em teses que eles acham que são interessantes no câmbio, né? Uma moeda que ele acha que vai se fortalecer frente à outra. E eu vou falar de um fundo, olha só que legal, que se você aplica seus recursos em cotas desse fundo, você vai estar alocado ali em alumínio, petróleo e coroa norueguesa. Olha que legal, né? Uma oportunidade de diversificação da carteira bem interessante, né? É um fundo que tem uma carteira aí com bastante flexibilidade de atuação, né? Ele é um multimercado estratégia livre. Então ele vai encontrando teses aí, principalmente macro, né? Que tem a ver com o cenário macroeconômico. Ele vai montando posições nessas teses que eles acham que vão ser vencedoras aí no médio prazo, certo? Médio e longo prazo. E também o Garran acabou de falar aí de, por exemplo, um cenário de estresse em que os investidores vão buscar segurança, né? O fundo também tem essa flexibilidade de repente, se notar uma deterioração no cenário, alocar a carteira em títulos norte-americanos, títulos públicos brasileiros, né? Então, um fundo que tem bastante mobilidade. Daqui a pouco eu vou explicar por que... Antes de eu explicar o porquê, vou pedir para a Amanda colocar na tela aqui a minha apresentação, né? Eu estou falando do Capitalo K10, é um fundo de cotas em fundo multimercado. Ele é um fundo de cotas porque ele aplica num fundo master, né? Ele não tem uma diversidade muito grande de cotas de fundos na carteira dele. Ele é um fundo que basicamente compra cotas de um fundo master e é esse fundo master que faz os investimentos nos ativos propriamente, né? Então, vou explicar daqui a pouco por que tem esse gráfico de volatilidade aí na tela, mas então falar um pouquinho do Capitalo K10. É um fundo dessa casa aí, que é a Capitalo Investimentos, é uma casa que está no mercado já há mais de 10 anos, né, desde 2009 aí atuando, e muito focado em fundos de ações e fundos multimercado. Tá? Então ele é um multimercado livre, como eu tinha dito. Então a estratégia que o gestor achar que é interessante, ele pode montar, ele não tem compromisso, né, em uma alocação de ativos pré-estabelecida. Ele põe na carteira ali o que ele acha que está interessante para o momento, né? Então, é um fundo que é focado em temas macro, ou seja, tem relação com o cenário macroeconômico de forma global e no mercado de commodities. Então, tanto o Brasil quanto mercado internacional. Qual que é o objetivo desse fundo? É engraçado, né? A maioria dos fundos coloca como objetivo, de forma mais clara ali para o investidor, perseguir determinado benchmark, né? Perseguir o Ibovespa, o CDI, alguma coisa assim. Esse fundo coloca como objetivo manter um nível de risco, um nível de volatilidade controlado, ali entre 8% e 10% ao ano. Então, eu diria que é um fundo ali que se adequa mais a investidores de perfil moderado, para investidores mais agressivos também, né? Então, porque ele tem um nível de volatilidade já um pouquinho maior, né? Vou reforçar o que os meus colegas disseram anteriormente, né? Aqui a gente apresenta alguns fundos para vocês terem uma ideia do que a gente gosta, né? Do que a gente acha interessante. Se você quer um call, uma recomendação que se adeque ao seu perfil, você que está assistindo a gente aí, é só entrar em contato com a gente lá no site da iPlan, iplan.com.br. Você vai fazer lá o seu API, o seu teste de perfil de investidor, vai conversar ali com o nosso robozinho, né? E vai ter ali o seu perfil identificado, né? Vai trocar uma ideia ali. Como é que é o nome do nosso robô mesmo, Matheus? Esqueci o nome dele. Se alguém lembrar aí, daqui a pouco eu falo, né? Que a memória não... Oi? Lana. É a Lana. A nossa robozinha, né? A Lana, é verdade. Você troca uma ideia com a Lana, monta ali o seu perfil de investidor. E aí depois você vai conversar com a gente e receber recomendações personalizadas, tá? Mas aqui é mais para você ter uma ideia do que a gente gosta, o que a gente está olhando aí no mercado. Então, esse fundo é um fundo que mira aí nos 8% a 10% de volatilidade ao ano. Claro que ele tem um objetivo de retorno também, mas isso é o que ele informa para o investidor ali logo de cara, quando você vai ler os documentos do fundo, né? Então você pode ver aí no gráfico que ele razoavelmente tem mantido, né, essa meta aí, tem ficado abaixo dos 10% a volatilidade desse fundo, com exceção aí, né, bem gritante aqui, esse período aqui do começo de 2020, que é o momento de estouro aí da pandemia, né, ali para fevereiro, março de 20, mas isso é difícil um gráfico que não tenha esse pico aqui de volatilidade.
afetou o mercado de forma sistêmica, né? Pegou todo mundo mais ou menos da mesma forma, esse aumento de percepção de risco por causa da pandemia. De modo geral, você vê que o fundo mantém a volatilidade dentro aí desse padrão, dessa meta estabelecida. O público-alvo são os investidores em geral, né? Tem uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance que foca no CDI. Então, 20% acima do que esse fundo, 20% do que esse fundo ganhar do CDI. De quanto ele ficar acima do CDI, você paga essa taxa de performance. Tem uma aplicação mínima que é um pouquinho maior, né? O ticket de entrada é R$25 mil, certo? E o saldo mínimo de permanência no fundo é de R$10 mil. Então, mostrando nesses dois gráficos aqui, ó, no gráfico da esquerda você nota que a evolução do índice de Sharpe, né, que é aquela medida de retorno ajustada ao risco. Então mostra para a gente se o fundo está sendo eficiente em entregar retorno para a gente, para o investidor, baseado no risco que ele está assumindo. E você vê aqui que, apesar da queda aqui no momento pior da pandemia, a tendência é de melhora do índice de Sharpe aqui. Então, a gente mostra os dados desde abril de 19, que foi quando esse fundo começou a rodar, até aqui agosto de 2021, até os dados da semana passada, né? Então você vê uma tendência de melhora aí, esse fundo melhorando a eficiência de entrega de retorno. E aqui é uma comparação com o CDI, porque como o benchmark dele é o CDI, só queria mostrar para vocês aqui, né, o fundo, o comportamento deles na curva aqui mais, sei lá eu que cor é essa, rosa, enfim, na curva mais rosa aqui você vê abrindo em relação ao CDI, que é essa curva mais roxinha, certo? Vou mostrar aqui os dados que mostram a consistência na gestão do fundo, né? Então, 72% do tempo dele rodando até agora, o fundo com cota valorizando e 27,5% do tempo ficou no negativo. Então, o fundo que tem mostrado aí uma consistência na entrega de resultado, né? E aqui a relação dele com o CDI, né? Em 62% dos meses ficou acima do CDI, ou seja, bateu a meta ali, superou o benchmark, e 37% abaixo do CDI, né? Então, um pouquinho da consistência na gestão. E as teses de investimento, as teses desse fundo agora para o segundo semestre, né? Então, tem as cartas do gestor para os investidores, né? E nessas cartas esse fundo mostra um pouquinho, a gestão mostra um pouquinho quais são as teses agora para agosto e para o segundo semestre, né? Então, o que eles têm observado, né? Ainda alguma preocupação com a variante Delta do coronavírus, né? Principalmente nos países que têm uma penetração menor da vacinação, né? Então a gente tem Japão, Austrália, Coreia do Sul, ainda com um percentual um pouco mais baixo da população vacinada, e nesse país principalmente, então você tem um aumento de internações e até de óbitos por conta da variante Delta. Ao mesmo tempo, eles colocam ali na carta do gestor um otimismo com o avanço da vacinação. Então, eles citam o caso do Brasil, por exemplo, que já tem uma penetração maior da vacinação na população, e com isso a gente vê uma queda de óbitos e de casos graves, né? E aí o gestor coloca o seguinte, a equipe, né? Acreditamos que o recrudescimento da pandemia não deve ter impacto relevante no processo de recuperação da economia global. Então, eles enxergam alguma piora, né, principalmente nesses países com menor percentual da população vacinada, mas acreditam que o processo de recuperação da economia, depois do pior baque aí da pandemia, deve continuar acontecendo, tá? A gestão enxerga aí para os próximos meses, né, que embora haja medidas de restrição, principalmente Europa, Ásia, talvez até mesmo aqui no Brasil, mas elas devem ser mais brandas do que foram no pior momento da pandemia, lá na primeira onda, depois na terceira onda, e também menos impactantes no cenário de crescimento econômico, né? Principais vacinas efetivas contra casos graves e óbitos, né? Então, você vê que as principais vacinas que estão sendo aplicadas no mundo, inclusive a maioria delas protegendo ali contra a variante Delta, né? Então, impede que o caso fique muito grave, embora ela seja mais contagiosa, as vacinas têm conseguido
de alguma forma ali conter um pouco mais dos casos graves e dos óbitos. E aqui, como é que está o posicionamento da carteira desse fundo, né? Então, você aplicando nesse fundo agora, em que vão posicionar o teu patrimônio ali, como é que o gestor está alocando os recursos, né? Então, aqui um pouco desse título aqui, né? Por que eu coloquei que tal investir em alumínio, petróleo e coroa norueguesa, né? Então, olha só a diversificação interessante aqui, né? Então, o posicionamento em moedas, né? Eles estão apostando aqui em peso mexicano, rublo russo e coroa norueguesa contra euro e dólar. Então, essas moedas ganhando força frente a euro e frente a dólar. E também uma aposta de dólar canadense e real contra o dólar americano. Então, você, investidor, aplicando nesse fundo por tabela, vai estar posicionado assim também. No mercado de commodities, uma aposta em alumínio e petróleo também, né? E aí uma aposta contrária, né? Uma aposta na queda de preço de zinco e de cobre. Mercado de bolsa, né? Que esse fundo sendo um multimercado estratégia livre, pode ter bolsa na carteira tranquilamente, né? Então, apostando aqui no Ibovespa, otimistas com o mercado brasileiro, a zeragem da posição comprada em bolsa americana. Então, o fundo está enxergando que deu o que tinha que dar já ali nos investimentos em S&P 500, por exemplo, e pequena posição vendida em small caps americanas. Então, um pouquinho mais de cautela com o mercado americano, um pouquinho mais de otimismo com o mercado brasileiro. E no mercado de juros, o fundo tem uma posição em NTNB intermediária, então vencimento aqui não tão curto, não tão longo, meio do caminho, né? NTNB, papel que protege o investidor da inflação, né? Repõe inflação mais uma taxa pré, e também aposta na parte longa da curva de juros do Brasil, também aposta em juros dos Estados Unidos, da China e México e Colômbia. Então, por que eu coloquei isso aqui, né? Só para que a gente tenha uma noção de poder de diversificação que um fundo multimercados tem, né? Gosto bastante de fundo multimercado, porque normalmente esses fundos têm um volume de patrimônio muito grande, um volume de recursos muito grande para aplicar, e ele consegue acessar mercados que eu, como investidor pessoa física aqui, até talvez poderia acessar, mas seria mais difícil, né? Nós, investidores, acessando sozinhos, mas via fundo isso fica muito mais tranquilo, né? Então, posições aí que talvez fossem impensáveis para um pequeno investidor, ele consegue fazer via fundo de investimento, principalmente aí os multimercados, né? Então, uma opção bastante interessante de diversificação, um fundo que tem um índice de Sharpe que, por enquanto, mostra essa tendência de melhora, né? Que indica aí uma eficiência na entrega de retorno para o investidor em relação ao nível de risco que o fundo está assumindo. Então, fica aí essa opção de fundo de investimento, mas sempre lembrando que é uma indicação ali que encaixa com uma luva para você. Entra lá no site da iPlan e faz ali o seu perfil de investidor, e aí a gente dá recomendações certeiras aí para o teu perfil. Certo, Matheus? É isso aí. Valeu e até semana que vem. A gente se fala na próxima segunda. Tchau. Beleza, até mais, Eduardo. Bom, pessoal, e só reforçando, os nossos especialistas já falaram, mas esse call não caracteriza uma recomendação de investimentos. Se você quiser saber mais, acesse o nosso site, iplan.com.br. Lá você vai conversar diretamente com o nosso chatbot. É um processo gratuito e bem rápido, simples de fazer. Você vai conhecer o seu perfil de investidor e depois agendar uma mentoria com a gente. Nessa mentoria, você não só terá um acompanhamento mais individualizado, uma criação de uma carteira adequada ao seu perfil, como você também vai poder saber por que esses investimentos estão lá, por que eles fazem sentido para você. Então, essas mentorias também auxiliam na sua educação financeira. Você que gostou, compartilhe, dê o seu like. Críticas e sugestões também entre em contato com a gente e até uma próxima.